Senhoras e senhores telespectadores do portal jogoaberto.com e do canal Tomás Teixeira no YouTube, estamos começando o nosso comentário de hoje, trazendo ao nosso telespectador importantes informações em relação às reformas de que o país precisa fazer para poder pensar em ingressar no primeiro mundo. Não dá mais para continuar sem a reforma fiscal, sem a reforma econômica, sem a reforma da Previdência e sem as reformas necessárias para a estabilidade econômica do nosso país. O povo brasileiro não suporta mais uma economia onde temos juros escorchantes do cheque e do cartão de crédito, de quase 400%. 387 do cartão, 378 do cheque especial. Não dá mais para continuar num país em que o governo é ganancioso e os banqueiros dominam o país com juros escorchantes, atrapalhando o desenvolvimento, atrapalhando a economia e tirando das pequenas empresas a condição de crescer e se desenvolver. Falta ao país uma política econômica justa, ajustar os juros do Brasil aos juros do mundo moderno. Por que temos que ter essa faixa de juros insuportáveis? O país também precisa fazer a reforma da Previdência. A reforma da Previdência não pode continuar esquecida pelo Congresso. É dever do Congresso Nacional. Se tivéssemos um Congresso mais responsável, já estaria chamando o governo, chamando as classes sociais, as entidades sociais, para que juntos discutamos um novo Brasil, uma nova Previdência. Não dá mais para ter uma Previdência em que o Congresso faz sombra com chapéu alheio, tira de quem contribui para pagar os velhinhos do fundo rural, para pagar as donas de casa que podem pagar até 10, 12 anos e ter o direito à aposentadoria e pagar aqueles pobres coitados que ao chegar aos 65 anos sem contribuição nenhuma e mulher aos 55 tem direito a um salário mínimo. Nada contra. Eu acho que é justo, que é legal, deve ter esse direito, mas garantido pelo OGU, pelo Orçamento Geral da União. O dinheiro da Previdência tem que ser para quem paga a Previdência, para quem contribui para ter, ao final, quase no término de sua vida, porque já vai se aposentar com mais de 65 anos, caminhando agora com a reforma para 70 anos, ele precisa ter um salário justo, porque é indigno você contribuir. Em cima de 15, 20, 30 mil reais, tirado o percentual do INSS e quando se aposenta ganhar o teto de R$ 5.500. Isso é Drácula demais, dragão demais, faminto demais. É preciso que tenhamos uma previdência justa. Qualquer economista sabe que qualquer cidadão que contribua 11, 12% em cima do seu salário durante 35, 40 anos, ele vai ter direito a 10, 12, 15 anos ou 20 anos no restante de sua vida para viver com um salário digno de aposentado. O que não dá mais é para sofrer o descalabro que sofre quem contribui para a Previdência, que beneficia quem não contribuiu. Nada contra aqueles dos projetos sociais do governo. Mas se os políticos, o Congresso, quer fazer sombra com o chapéu dos outros, vá buscar o dinheiro para isso no OGU, no Orçamento Geral da União. Mas a reforma fiscal também ela é necessária. Ninguém suporta mais ver governadores gananciosos quebrando o teto máximo do CONFAS, que era de 25% no máximo, e 25%, senhores, para bebida, fumo e produtos de luxo, carros de luxo, etc, etc. Mas o ICMS de São Paulo é de 11%. Aqui no Ceará, 15%. Aqui do outro lado, no Maranhão, 14%. No Piauí, 18%.
dos combustíveis, 29%. Aí não, aí é ganância e irresponsabilidade, é falta de um comando em Brasília. O país está a esmo. O Congresso Nacional precisa voltar ao mesmo ICMS de 11% de São Paulo para todo o país. É preciso verticalizar de cima a baixo, é preciso fiscalizar com rigor, porque os governadores medíocres e incompetentes estão arrancando do bolso do povo o dinheiro para fortalecer a corrupção deles. Corrupção sim, porque só que a gente vê a corrupção. A gente não vê progresso, a gente não vê desenvolvimento, mas eles todos cada vez mais ricos, só se sabe das fortunas, dos que eles têm de fazenda, de gado, de imóveis, enfim, um amontoado de riqueza, todo tirado do bolso do povo, do dinheiro do povo, quando deveria convergir para o benefício do povo. Senhores, não dá mais para continuar sem ter a reforma fiscal, sem ter a reforma econômica, acabar com esses juros escorchantes. Não dá mais para continuar o país massacrando a sua população, que sofre com o governo que tira 34% do seu bolso para atender às carências do Estado. De cada R$100, você paga R$34 para o governo. Isso é um absurdo. O país não suporta mais isso. A família não suporta mais isso. Vê a sua mesa aviltada, roubada, sem o direito de uma alimentação justa, porque eles castigam na conta de luz, eles castigam na conta do gás, eles castigam nos combustíveis. Enfim, senhores, aonde eles podem arrancar do cidadão, eles arrancam. Quer dizer, é uma coisa de dragão mesmo, terrível. Não é leão, não, isso é um dragão. É um dinossauro, o juro do Brasil. Tão gigante, que a sociedade não suporta mais. Daí, cobrar não só do governo, mas especialmente do Congresso. O Congresso tem mais obrigação de fazer essa reforma do que o governo. Cobrar das entidades sociais, da igreja, dos grupos sociais organizados de jornalistas, a OAB, a ABI, todos unidos cobrando, façamos a reforma. O Brasil precisa fazer as reformas inerentes ao desenvolvimento do país. O país não pode continuar entregue a incompetentes, a despreparados, a neófitos que estão nos levando para o abismo do subdesenvolvimento e do desprogresso. Daí, senhores, cobrar de todos, especialmente do Congresso, que não queiram fazer agora porque querem enganar o povo com a eleição. Mas quando passar esta eleição, que o Congresso, a partir de outubro, novembro e dezembro, e vá para janeiro, não interessa, fevereiro, mas não deixe o novo governo assumir, tendo que fazer uma reforma. A reforma tem que ser feita agora. O senhor Michel Temer não fez coisa nenhuma até hoje. Faça pelo menos as reformas, entre para a história, contribua com alguma coisa. O que não pode é o senhor passar para a história do país, que foi um homem incompetente, medíocre e que fez um governo neófito. Faça alguma coisa pelo país. Vamos fazer a reforma ou as reformas que o país necessita. Nós não podemos continuar entregues à incompetência e àqueles que não têm amor à pátria. Por isso, senhores, que eu fiz o comentário de hoje voltado para a necessidade do país acordar, do povo acordar. As reformas são necessárias para o equilíbrio da economia e do desenvolvimento do país. Por isso, estamos concluindo o nosso comentário de hoje e prometendo voltar no próximo domingo, fazendo jornalismo assim, sério, contundente, sem medo de falar, mas levando a realidade aos lares do Piauí. Tchau, domingo eu volto.